Disposições gerais e finais. Artigo 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. Então, preferência, vai ter que desenvolver um sistema, tá? Sistemas são desenvolvidos. Preferencialmente, a lei fala o seguinte, para usar código aberto. Isso é uma questão técnica, tá? Código aberto, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de sistema operacional de código aberto. O Linux é um sistema operacional de código aberto, tá? É um sistema operacional que você tem equipes que trabalham no desenvolvimento desse sistema operacional e você pode utilizar um sistema operacional de código aberto sem ter que adquirir. Não são, o Windows, por exemplo, é um código fechado pertencente, proprietário pertencente à Microsoft, tá? iOS é um código fechado pertencente à Apple, tá? O Linux é um código aberto, você tem vários fabricantes que fornecem o código, que fornecem versões do Linux. Então, é um sistema de código aberto. Então, o sistema de código aberto permite, tá, em tese, tá, ele vai permitir que você tenha implementações mais econômicas, digamos assim. Você consegue implementar os sistemas gastando menos, porque você não vai ter que comprar, adquirir o sistema, tá? Porém, você vai contratar serviço para poder fazer alguma coisa no sistema. Então, isso é um código aberto. Então, a lei prevê que, preferencialmente, se usem programas de código aberto. E eles têm que ser acessíveis por meio da rede mundial de computadores, por meio da internet, né? E, preferencialmente, tem que ser acessível o quê? Ininterruptamente, ficar 24 horas no ar. É claro que existem situações em que o sistema sai do ar, mas, em tese, ele vai permanecer ininterruptamente o acesso acessível. E tem que priorizar também a padronização. Parágrafo único. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrências de prevenção, litispendência e coisa julgada. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Receita Federal. Ou seja, sempre que possível, informar, né? A parte tem que informar o CPF das partes, né? O CPF, ou se for uma empresa, o CNPJ da empresa. Parágrafo único. Da mesma forma, as peças de acusação criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registro dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. Artigo 16. Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. A ideia é ficar tudo em meio totalmente eletrônico. O artigo 17 foi vetado. Artigo 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão essa lei no que couber, no âmbito de suas respectivas competências. Então, a lei em si, tá, ela vai precisar de uma regulamentação que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nós vamos gravar a regulamentação dessa lei aí também, nós temos a gravação dela. Artigo 19. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de publicação dessa lei, desde que tenham atingido a sua finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. Gente, essa lei foi promulgada em dezembro de 2006. Antes disso, já se usavam sistemas eletrônicos, tá? Então, já se usavam. Então, o que ele está falando aí é o seguinte, olha, tudo que foi feito, tá, praticado por meio eletrônico anteriormente, fica convalidado, está valendo, tá? Desde que tenham atingido a sua finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. Isso é para evitar que alguém questione para trás, olha, houve um processo aí anterior, usava meio eletrônico, não tinha lei, a lei é posterior, então isso está invalidado? Não, está convalidando tudo. Ou seja, é válido aquilo que foi feito, desde que tenha atingido a finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. A lei número 5.869, de 11 de janeiro de 73, que é o Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Nós não vamos ver isso aqui. Por quê? Porque o Código de Processo Civil que está vigorando hoje já não é esse.
Tá? Então, o Código de Processo Civil que está vigorando hoje já foi feito posteriormente a essa lei de informatização do processo judicial. Então, como ele foi feito posteriormente, ele já foi feito pensando nessa lei. Então, não tem o que se falar de mudança dele. O artigo 21 foi vetado. O artigo 22, a lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. E aí, a assinatura, né, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 19 de dezembro de 2006.